Imagine estar sentado em um parque sozinho quando, do nada, um simpático Bulbasauro se aproxima e coça a cabeça no seu joelho, só para depois você olhar ao redor e encontrar todos os seus outros Pokémons favoritos também no parque. Um Machamp fazendo flexões com seu treinador, um Growlithe brincando de pega-pega com algumas crianças e um Dratini voando pelo ar. Isso pode parecer uma fantasia distante, mas e se eu te dissesse que trazer Pokémons para o mundo real não é tão difícil quanto você pensa, e que nosso maior obstáculo é apenas escolher qual método usar? Provavelmente você não acreditaria, mas na verdade existem 3 maneiras de criarmos Pokémons de verdade, e hoje eu vou falar sobre todas elas, além de classificar a probabilidade de cada uma acontecer. A primeira maneira de trazer os Pokémons ao mundo real é através da biologia sintética. Veja bem, todo ser vivo, de animais a humanos, tem um manual de instruções codificado em seu DNA que determina como ele cresce e como se parece. Para criar nossos próprios Pokémons, precisaríamos apenas projetar um plano genético que instruísse um organismo vivo a tomar a forma de um Pokémon. Por exemplo, se quiséssemos criar um Pikachu da vida real, projetaríamos sua estrutura genética para dar a ele a estrutura esquelética e muscular de um rato, gordinho, do tamanho de um cachorro pequeno, e garantiríamos que sua pele e pelo tivessem pigmentação amarela. Simples na teoria, mas extremamente complicado na prática. Felizmente, embora criar nosso próprio DNA possa soar como algo saído de um livro de ficção científica, os cientistas já começaram a explorar essa possibilidade. Por exemplo, em dezembro de 2023, pesquisadores da Universidade da Califórnia criaram com sucesso DNA artificial que pode ser usado por uma enzima natural. Isso é uma notícia fantástica, mas ainda não é o suficiente. Para colocar isso em contexto, o genoma humano consiste em aproximadamente 3 bilhões de pares de bases. Isso significa que projetar DNA artificial para criar um Pokémon real, baseado no que vemos na série, seria um desafio gigantesco, um que atualmente não temos a tecnologia para alcançar. Na escala de muito legal, eu daria 5 de 5 para o uso da biologia sintética para criar nossos Pokémons. No entanto, em 2024, a realidade de projetar Pokémon sinteticamente do zero ainda é muito difícil. Então dou uma pontuação de 1 de 5 para a viabilidade. Mas não deixe isso te desanimar. Ainda temos mais 2 maneiras de trazer Pokémons ao mundo real e cada uma delas é mais provável de se tornar realidade. A segunda maneira de criar nossos próprios Pokémons é através da mutação genética. Essa abordagem seria semelhante à biologia sintética, mas, em vez de criar um genoma do zero, adaptaríamos a estrutura genética de animais existentes. Por exemplo, poderíamos modificar geneticamente a pigmentação da pele de um búfalo para se parecer com um taurus, de um cachorro para se parecer com um Growlithe, ou de uma tartaruga para imitar um Squirtle. Felizmente, ao contrário da biologia sintética, que ainda está longe de criar Pokémons, a modificação genética já foi realizada. Na verdade, os cientistas já estão usando uma tecnologia de edição genética chamada CRISPR para fazer mudanças precisas nos genomas de camundongos para prevenir distúrbios genéticos. Mas isso é apenas parte da equação. Qualquer fã de Pokémon sabe que essas criaturas também possuem poderes incríveis. A boa notícia é que podemos dar habilidades especiais aos nossos animais geneticamente modificados também. Para fazer isso, precisaríamos apenas extrair os genes de um animal com poderes que imitam os de um Pokémon e inseri-los no genoma do animal que estamos tentando transformar. Por exemplo, poderíamos pegar o gene que permite que uma enguia elétrica produza eletricidade e inseri-lo em um camundongo. Ou poderíamos pegar o gene que permite ao besouro bombardeiro produzir líquido quente e spray e inseri-lo em um cachorro para imitar as habilidades de cuspir fogo e criar cortinas de fumaça de um Growlithe ou Vulpix. E novamente, já estamos fazendo isso. Pesquisadores em Istambul, Turquia, já em 2013, pegaram os genes de peixes bioluminescentes e os inseriram em coelhos para criar, isso mesmo,
coelhos que brilham no escuro. Cientistas em todo o mundo têm feito o mesmo com camundongos, gatos e até baratas. Na escala de muito legal, eu daria uma pontuação de apenas 3 de 5. Por mais que eu adoraria ter um camundongo eletricamente carregado correndo pela minha casa, não seria a mesma coisa que um Pikachu real. Em termos de plausibilidade, também recebe um 3. Não só a tecnologia ainda está em desenvolvimento, mas não consigo imaginar comunidades ao redor do mundo permitindo que crianças tenham animais que podem causar danos reais. Isso nos leva à terceira maneira de termos Pokémon reais, que recebe uma pontuação de 5 de 5, tanto em muito legal quanto em viabilidade. A terceira e mais provável maneira de termos Pokémons reais é através de projeções holográficas que utilizam uma combinação de tecnologia de imagens, 3D, programação de computador e inteligência artificial. Imagine estar sentado em um estádio de futebol, mas em vez de duas equipes competindo em um esporte, você tem um Charizard holográfico lutando contra um Dragonite holográfico, ambos respondendo aos comandos de voz de uma pessoa real. Ou imagine a batalha icônica entre Mew e Mewtwo do filme original se desenrolando bem na sua frente, como em um evento de UFC ou boxe. O primeiro passo para alcançar isso seria criar a imagem holográfica 3D. Felizmente, empresas já desenvolveram concertos holográficos que usam a semelhança de artistas de música falecidos. Por exemplo, durante o festival Coachella de 2012, foi apresentado um show holográfico com Tupac, que morreu em 1996. Da mesma forma, em 2014, houve um show holográfico de Michael Jackson no Billboard Music Awards. Então, tudo o que precisaríamos fazer seria pegar essa tecnologia e combiná-la com programação de computador para criar imagens holográficas que se pareçam com Pokémon e, em seguida, integrar a IA para que eles possam responder aos nossos comandos, como um personagem em um videogame responde aos botões de um controle. Em termos de muito legal, dou 5 de 5, e a mesma nota para viabilidade. Então, o que tudo isso significa? Bem, embora ainda não tenhamos um Bulbasaur coçando a cabeça na nossa perna, a demanda por Pokémon no mundo real definitivamente existe. Isso significa que é apenas uma questão de tempo, até que a tecnologia alcance e as empresas reconheçam o valor financeiro em tornar isso realidade. Então, fiquem tranquilos, porque eu acredito que Pokémons reais estão logo ali, na esquina. Deixem nos comentários abaixo qual Pokémon vocês gostariam de ver na vida real e, como sempre, obrigado por assistir.